a paz do Senhor, bom dia. Que Deus abençoe a cada uma, a cada lar. Que o Senhor abençoe aquelas que estão longe, aquelas que estão perto. Que o Senhor abençoe a cada uma no seu trabalho. Que o Deus de paz derrame sobre cada uma de nós a sua paz, a paz que a sua presença traz para a nossa vida, para o nosso lar. Que Deus dê estratégia a cada uma para que venha saber como conduzir os seus problemas, a sua vida familiar. Que o Senhor nos ensine a orar, a buscar, a confiar e a ter fé, assim como ele ensinou a José. Ainda não consegui sair do livro de Gênesis, pois ele nos traz muitas experiências, muitas reflexões dos profetas que vieram nos tempos antigos, dos nossos pais na fé, né? Abraão foi o pai na fé, mas todos eles, através da fé que eles tinham, nos ensinam alguma coisa, né? E eu meditando aqui e conversando com Deus e dizendo para Deus que nos encoraje, orando por cada uma de nós, que nos encorajem, que nos dê da sua graça, para que nós venhamos ter a mesma coragem que José teve. José, ele foi muito corajoso, né? José, ele era o filho predileto de Jacó, devia ser um menino muito obediente, e Deus desde muito novo já revelava para ele seus propósitos, né? Quando ele teve aqueles sonhos, né? Onde se perturbou, né? O coração dos seus irmãos, e até mesmo houve uma repreensão de seu pai, e isso já lá em Gênesis 37 vai relatar, que é onde eu estou meditando agora. E gerou ciúme, gerou inveja no meio da sua própria família, no meio daqueles a quem a gente sempre busca um alento, um abraço, né? Um refúgio, né? É a nossa família que a gente deseja que venha tantas coisas boas, né? E ali José, como não é diferente de nenhuma de nós, como foi diferente de Jesus, encontrou muitos obstáculos dentro da sua própria família, a ponto de ser vendido pelos seus irmãos, e isso porque um deles interviu, Rubem interviu, pois a vontade deles era matar o seu próprio irmão, era matarem José. Até que ponto chega a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, que muitas das vezes nos leva a matar, a tramar, né, a articular contra a vida de alguém, contra a vida de uma pessoa. E pela misericórdia de Deus, Deus nos guarda, nos livra, assim como livrou José, de tais sentimentos, de tais tramas, de tais armadilhas, dos laços, né? Que são lançados contra a nossa vida. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Ninguém. E certamente que o Senhor se levanta sobre as nossas causas. E José padeceu muito. E eu fiquei me colocando no lugar de José, aquela situação de ele sendo levado como escravo, sendo vendido pelos próprios irmãos e vivendo como escravo na casa de Potifar. E nessas situações ele guardando a sua fé, eu imagino o quanto foi difícil para José. Sozinho, sem ninguém, sem a família. E depois sendo preso injustamente, inocente. E chega um ponto dessa história que a gente para refletir, conversar com Deus, a qual não cabe questionamento, porque a vontade de Deus a gente já sabe qual é, hoje está descrita aqui.
Mas muitas vezes na nossa vida ela não está descrita, nossa vida ainda está sendo escrita, né, pelas mãos de Deus. Mas eu digo, Senhor, me perdoa, mas é quase que impossível no nosso íntimo a gente não questionar a permissão de Deus para tanto sofrimento na vida de um escolhido, de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa inocente, uma pessoa a qual Deus já falava desde muito tempo, através de sonhos, uma pessoa que perdeu a mãe, já não tinha mãe, e a gente começa, Senhor, dentro de nós, assim, algo assim que muitas das vezes não compreende, muitas das vezes não entende, mas ao mesmo tempo uma ciência de que tudo coopera para o nosso bem, mas que é um tempo muito difícil de a gente passar por essas experiências na nossa vida que nos causam tanta dor. E assim como José, nós também vivemos coisas parecidas, mas o que José viveu ali foi muito forte, foi muito terrível. E ele foi muito corajoso e nunca perdeu a fé em Deus e foi fiel a Deus, a sua fé, né? E nós vemos que passando o tempo, nós conseguimos entender o propósito de Deus ali na vida dele. E aqueles sonhos que Deus tinha dado para ele, apesar de toda a trama, apesar de todo o laço, apesar de não ter mais como acontecer aquilo ali, aconteceu. Deus permanece fiel para sempre em nossas vidas. E muitas das vezes a gente não vê como, ou já se passou tanto tempo, ou a gente não vê como acontecer, ou há pessoas ao nosso redor trabalhando para que não aconteça, lutando, mas com Deus, quem pode contender? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode controlar a mão de Deus? Ninguém. Ninguém pode controlar a mão de Deus. Certamente que o Senhor vai fazer valer a sua vontade, né? No seu tempo, na hora exata, Ele sabe como intervir para colocar as coisas da maneira como é a sua vontade. E assim ele fez na vida de José. E José foi levantado como um grande governador. E os sonhos que Deus tinha dado para ele se cumpriu. E os seus irmãos, o seu pai, pôde ainda ver, né, que tudo aquilo que Deus revelara para José através de sonhos era verdade. E eles puderam ver se cumprindo, e a família alcançou as bênçãos através da vida de José, pois eles não morreram de fome, havia muita fome, e José ali naquele lugar pôde guardar também, ajudar a sua família, e exerceu algo que é tão difícil de nós fazermos de todo o coração, verdadeiramente, o perdão das pessoas que tanto nos fazem mal, das pessoas que nos jogam no fundo do poço, das pessoas que nós amamos, que era para nos proteger, para nos ajudar, para nos apoiar, para se alegrar com as nossas vitórias, e acabam nos vendendo para o mal vir sobre as nossas vidas, nos escravizando, querendo matar a nossa fé. Mas o Senhor está conosco. E foi tão difícil para José ali, a peso de lágrimas, ele exerceu perdão para a família dele. Mas por amor a Deus, ele sabia que era o certo para fazer. Ele conseguiu. E é uma história que nos faz refletir, que ainda que a gente não veja a nossa história escrita, como nós já conseguimos ler aqui a história de José, lendo assim, já sendo tudo escrita, tendo começo, meio e fim, é mais fácil. Mas a gente não consegue ver o final da nossa história. E é uma história de fé.
Creia naquilo que Deus tem prometido para sua vida, para sua família. Creia que o poder de Deus, ele pode superar qualquer dificuldade na sua vida, se você tiver fé, se você persistir em crer. Creia nos sonhos que Deus te deu. Na hora certa, no tempo certo, eles vão se realizar. E aqueles que um dia quiseram te matar, aqueles que um dia tramaram contra ti, aqueles que um dia se alegraram com o seu tempo difícil, esses vão receber o perdão, porque você tem fé, porque você tem Deus, porque Deus está com você. E o coração onde Deus entra não permanece da mesma maneira. Ele tem o bem, ele tem o perdão, ele tem a paz, ele tem a esperança, ele tem a fé. Que você possa ficar com essa palavra nesse dia e ter fé, ter esperança, acreditar, confiar e esperar em Deus.